deputado federal tirar a máscara em público, vai ter uma multa de R$290 mil. Ei, Dora! Obrigada por vocês me representarem nesse momento, porque eu não posso dizer o que eu estou pensando. E aí, grande pastor? Pessoal, quando a gente, entre ontem e alguns dias para trás aí, começaram a aparecer muitas ameaças de morte. Por isso que eu peço desculpas pro pessoal que pediu para tirar foto aqui embaixo, tive que subir rapidamente. Mas quando a gente percebe que estão aumentando muito as ameaças, significa que a gente está indo no caminho certo. E assim, tem gente que pergunta pra mim assim: ô Carla, mas vem cá, você é corajosa? Não, coragem é a gente poder enfrentar o medo. A verdade é que eu não tenho medo mesmo, então não tem nem o que enfrentar. Então, lógico que a gente tem que tomar certas precauções, certos cuidados. Eu queria estar aqui com vocês de qualquer forma, mas não podia deixar de estar aqui de jeito nenhum. Deu certo aí? Quebrou ou não? Ô Liliane, tudo pela causa. Gente, vocês viram que o Maia colocou que o chip dele foi hackeado? Vocês viram isso hoje? Aí teve uma pessoa que respondeu assim, ele falou: meu chip foi hackeado e não sei, eu vou até ler aqui, velho. Posso rapidinho, ô Tomé? Essa mulher, eu não vou repetir o nome dela não, porque ela não merece. Olha só, Rodrigo Maia hoje: acabo de descobrir que o meu chip do meu celular foi hackeado. Desconsiderem quaisquer mensagens que possam ser enviadas pelo meu número. Já acionei a Vivo e estou tomando providências para identificar os responsáveis por este crime. Aí o Bolsotreta respondeu assim: isso é impossível, deputado. Um chip de celular é 100% seguro, igual às urnas eletrônicas. Aí, olha só, ao final, pare de atacar as instituições, isso é antidemocrático. Chupa, Maia! Ah, se lascar, rapaz. É muito legal. Ontem eu gravei um vídeo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, porque as redes sociais estão travando a gente. E aí, imaginem só a seguinte cenário. Tá tendo a CPI da Covid, né? A CPI do circo. Mas a gente questionar, seja qual poder seja, ou seja qual presidente de poder seja, é democrático, certo? Quantas vezes o ministro Queiroga teve lá? 2? Mas a Mayra, secretária, 3? Mas alguns membros do governo Bolsonaro, 4, 5, 6 vezes, para poder responder os questionamentos de algo que dizem ser corrupção ou fraude, certo? Estão acompanhando esse raciocínio? E aí o Queiroga foi lá e explicou a negociação com a Pfizer, o Wagner Rosário explicou a questão dos $10 versus $15 da Covaxin, que não foi comprado nada, que não foi pago nada, que não foi entregue nada. Ou seja, as pessoas do governo Bolsonaro, do executivo, estão explicando. E manifestações estão sendo feitas. A PGR pode entrar com alguma investigação, a Polícia Federal, a CGU está investigando, o Tribunal de Contas está investigando. Tudo isso dentro da democracia, certo? A gente pode não gostar, mas as coisas estão sendo investigadas, correto? Agora imaginem só se diante de indícios de corrupção do governo, o Bolsonaro proibisse qualquer um de falar, PGR, CGU, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, e dissesse a público assim: não há qualquer tipo de fraude, meu governo é transparente. Mas quem está afirmando? Eu?
presidente Bolsonaro, presidente do Executivo, estou dizendo que não tem fraude. E ao dizer o que Bolsonaro é o quê? Ditador? Tá, mas se o presidente de outra instituição vier a público e docemente disser: eu garanto que não há fraude, eu garanto que há transparência, e dissesse isso em francês, inglês, espanhol e português, tá certo isso? Isso é democracia? Então eu mando um recado aqui para o Barroso. O que a gente quer, ministro Barroso, é transparência. E queremos transparência provada. Queremos transparência que a gente possa ter contagem pública de votos. Por que toda investigação é pública? Por que as palavras do ministro da Saúde são públicas? Por que o CGU veio publicamente para falar sobre a Covaxin? Mas basta um presidente do TSE chegar em público e dizer até em outros idiomas que o processo é público, o processo é democrático, o processo não tem fraude? Não interessa se você diz que não tem fraude, eu quero ver, eu quero poder auditar, eu quero poder saber. É simples assim. Então, não se trata de ideologia. E o que eu vou pedir para vocês hoje, cada um de vocês saírem daqui e falarem com os amigos, com os vizinhos, com os parentes, com o grupo de WhatsApp é: se é para trazer mais segurança e transparência, por que não? Porque querem roubar? Porque soltaram o Lula? Eu trouxe uns números para vocês aqui hoje. Posso falar, Tomé? Cadê o Tomé? Bom, enquanto tá deixando eu falar, eu vou falando aqui. A gente fez alguns levantamentos. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu também concordo que o lugar de presidiário, de condenado, de ladrão, de bandido é na prisão. Ou se ele não quiser ir para Abração, que vá para Cuba que pariu ele. Mas, quase que eu falo uma besteira, né? Mas, se ele estiver aqui e se for concorrer, até para os petistas, meus amigos petistas, quer dizer, meus amigos não, os petistas, vocês, se no ano que vem perderem a eleição para o Bolsonaro, vocês não vão querer contabilizar os votos? Ora, a gente está defendendo até o direito de vocês perderem com honra. Mas o que eles querem é poder ou ganhar na mão grande, ou se perder, dizer que foi a urna eletrônica depois. Aposto que depois eles vão dizer: ah, mas teve fraude, o Lula ganhou. Por isso que eles estão comprando as pesquisas desde já. Olha só, investimento do PT no exterior, eu tenho alguns exemplos. Porto de Mariel, Cuba, 680 milhões de dólares. Hidrelétrica de São Francisco, no Equador, 240 milhões de dólares, quase 1 bilhão de reais. Hidrelétrica de Manduriacu, no Equador, 90 milhões de dólares, 400 milhões de reais. Hidrelétrica de Chasgila, no Peru, 1 bilhão de reais. Hidrelétrica de Tumarim, Nicarágua, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Metrô da cidade do Panamá. E aqui em São Paulo não tem metrô, mas lá tem. 5 bilhões de reais. Aqueduto de Chaco, na Argentina. Quem está usufruindo agora é o petista lá. Quase 1 bilhão de reais. 2 linhas de metrô em Caracas, na Venezuela. 1 bilhão e 200 milhões de reais. Barragem de Moçambique. 1 bilhão e 300 milhões de reais. Aeroporto de Nacala, em Moçambique. 600 milhões de reais. Renovação da rede de gasoduto de Montevidéu, Uruguai. Valor não foi encontrado, inclusive amanhã, segunda-feira, estou entrando com um pedido de informações públicas no BNDES para saber o valor
dessa renovação da rede de aqueduto. Total investido do governo do PT só nessas obras, eu não fiz o levantamento de todas porque as informações são difíceis de encontrar, mais de 23 bilhões de reais. E enquanto isso, aqui no Brasil, a gente não consegue terminar o metrô daqui de São Paulo, temos um dos piores trânsitos do país, do mundo, porque o nosso dinheiro está lá. Nicarágua, Cuba, Venezuela, Moçambique. E vocês percebem que tem de incomum nisso? O que tem de incomum nesses países? O comunismo! O mesmo comunismo que eles queriam implantar aqui, mas não vão conseguir. E o primeiro passo é o voto impresso auditável com contagem pública dos votos. Não se trata mais de direita, de conservadorismo. Se trata de banditismo. Se trata de sacanagem. Se trata de tirar o dinheiro do Brasil e mandar para fora. Se trata de tentar roubar na mão grande. Mas o que o Bolsonaro fez para poder deixar esse povo tão irritado? A gente fechou as torneiras. Em 2015, foram quase 40 bilhões de prejuízo nas estatais. Em 2020, mais de 100 bilhões de lucro no governo Bolsonaro. São mais de 140 bilhões de diferença entre o governo do PT e o governo do presidente Jair Bolsonaro. E é isso que nós temos, por isso a gente diz: mita! 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 Mita!